Olá, estudantes do 8º ano. Eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre as fases da vida, né? Desde ali do começo até ficarmos velhinhos. Vamos passar por isso, né? Então vamos aprender um pouquinho. Vamos conversar sobre esta imagem. O que nós temos aqui? Uma família, né? Olha que linda essa imagem de família. Então aqui, estes dois, tanto o papai quanto a mamãe, já passaram por muitas fases na vida deles e agora eles estão vivendo esse momento mágico, né? De serem papais e responsáveis por essa vida. E aqui, esse bebezinho lindo que começa então a fase da vida dele. A espécie humana, assim como ocorre nos demais seres vivos, apresenta um ciclo de vida que se inicia com o nascimento dos indivíduos. Então, o ciclo da vida, né? O que acontece com esse ciclo da vida? Então, o primeiro passo é o nascimento. Então, os indivíduos nascem, crescem, vão se desenvolvendo, né? Nessa palavra crescimento, né? Se desenvolvem, reproduzem-se e aí vem a morte. Então, esse é um ciclo que nós chamamos de ciclo natural. Infelizmente, né, tem pessoas que não passam por todos esses ciclos, mas é um ciclo natural, é esse aqui: nascimento, crescimento, reprodução e morte. Entre esses acontecimentos, ocorrem muitas transformações na estrutura dos organismos, com diferenças no corpo bastante perceptíveis. Né? Vamos imaginar aqui, ó, quais são as diferenças. Olha esse bebezinho risonho, que coisa mais gostosa. Cresceu esse bebezinho, virou essa moça linda aqui, né? Olha que linda ela. E aí, de repente, né? De repente não, né? Com o passar dos anos, tá aqui essa senhora sorridente. Olha que senhora simpática, né? Todas elas muito simpáticas. E é isso que acontece. Essas transformações do nosso organismo são extremamente, né? Essa transformação estrutural é extremamente perceptível. Tá aí o tempo passando, o relógio correndo, a gravidade tá aí e não deixa a gente mentir, né? Eu tenho 19 anos, tá? Não adianta, pode dar risada em casa, não tem problema não. Eu tenho 19, mas eu sei que um dia eu vou ficar assim, hein, gente? Costumamos dividir os períodos da vida humana em fases. Quais são essas fases? Então, nós dividimos em infância, da infância vem a adolescência, da adolescência a fase adulta e da fase adulta a velhice. A infância é o período que se inicia com o nascimento. Então, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, estende-se até os 12 anos de idade, incompletos, tá? Até 11 meses aí, né? 11 anos, 11 meses e 29 dias, mais ou menos isso. Então, esse é o período que nós chamamos de infância. Passou dos 12 anos, nós já consideramos então a adolescência, que é a fase de transição entre a infância e a fase adulta, tá ali no meio do caminho. O ECA também cita que a adolescência, então, ela compreende, tá? Dos 12 aos 18 anos. No início da adolescência, as transformações físicas, psicológicas e comportamentais ocorrem juntas e o corpo vai adquirindo, então, uma nova forma. Ali naquele período dos 12 aos 18 anos, então é aquele período de grandes mudanças, é o principal período das mudanças. Então, para as meninas, começa a menarca, ou seja, a primeira menstruação, começa toda essa questão do ciclo menstrual, toda a questão de hormônios, pelos, crescimento dos seios, do corpo, do quadril. Então, tudo isso vai acontecendo nessa fase no corpo das meninas. No corpo dos meninos também vai ocorrendo transformações. Então tem a questão do aparecimento de pelos nas axilas, nos órgãos sexuais, barba, bigode e aquele vozeirão, né, gente? Ou às vezes dá aquela falhada, né? Aí os meninos têm vergonha. Mas tudo isso vai ocorrendo exatamente nesse período da adolescência. Vamos observar esta imagem.
o que você aí de casa consegue tirar desta imagem que nós temos aqui? O que passa na sua cabeça? Você aí de casa tem, né, o vô, a avó, ou alguém mais idoso assim, né, na boa idade aí, que convive com vocês? O que será que aconteceu no decorrer da vida dessas pessoas que estão nessa imagem e eles chegaram ali na velhice deles? Pensem um pouquinho, um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram pensar, né? Ou lembrar aí com quem vocês convivem, lembrar do vovô, lembrar da vovó, ou alguém, né, que tenha mais idade, que esteja aí na família de vocês. Então, pessoal, quantas coisas já aconteceram com eles? A gente está falando de fases da vida. Então, com certeza, eles já tiveram o tamanhinho daquele bebê que a gente viu no começo. Eles já foram adolescentes, pode ter certeza que eles já passaram por aquela fase de não se entender, da transição do corpo crescendo, mudanças e mais mudanças, hormônios e mais hormônios. E aí eles chegaram na fase adulta, onde tiveram também as suas transformações. Principalmente quando a gente passa dessa fase em jovem, adulto, tem toda uma transformação aí de pensamento, de raciocínio. A gente cresce, a gente amadurece. Às vezes o que fazia, o que era importante, já deixa de ser tão importante. A gente já deixa de fazer tanta intriga, tanta picuinha por pouca coisa. E aí, essa pessoa vai ficando assim tão carregada de experiências e chega aqui, ó, nessa fase linda, que muitos não têm essa oportunidade, né? Mas para quem tem, vocês imaginam quanta experiência esse casalzinho aqui, ó, que está conversando tem? É muita experiência. E a gente tem que respeitar os idosos também, temos que aprender isso. Então, na fase adulta, geralmente ocorre a estabilidade da pessoa. No meio familiar, no meio social, no meio profissional. Então a gente vem em busca ali na nossa adolescência, na nossa juventude, a gente está sempre em busca disso, né? De estabilidade. Então quando a gente chega nessa fase adulta, a gente espera que a gente tenha alcançado tudo isso, né? Todo esse percurso que nós realizamos. E aí o que acontece? Então essa é a fase mais longa do indivíduo, essa fase adulta é a fase mais longa. Considera-se que a fase adulta vá até os 65 anos. Olha só, tem muita estrada para vocês chegarem lá, hein, gente? Se comportem. O aumento da expectativa de vida tem aumentado o limite entre a fase adulta e a velhice, bem como a sua duração. O aumento da longevidade tem aumentado a quantidade de idosos no mundo. Então, qualidade de vida, né? A gente tem que buscar isso para que possa aumentar aí o tempo, né? A nossa vida aqui, né? O tempo da nossa vida. A última fase da vida humana é caracterizada pelo envelhecimento do corpo. E aí é aquele momento que a gente não pode negar e a prof não vai poder mais dizer para vocês, quando eu tiver essa carinha aqui, ó, não vou mais poder dizer que tenho 19 anos. Ai, que dó. Vai acontecer, gente. Por quê? Porque a pele ela vai perdendo a sua elasticidade, os cabelos vão ficando ralos, vão ficando branquinhos. Acontece. Olha o nosso intérprete aí, ó. Olha os cabelinhos brancos do nosso intérprete. Acontece, né, pessoal? Então, essas características vão trazendo aí as características da melhor idade, né? Não é, Ronaldo, a melhor idade? É a melhor idade, pessoal. Então, quanta experiência eles carregam. O envelhecimento do corpo, como um todo, se deve ao fato de as células morrerem e não serem substituídas, tornando as alterações físicas mais nítidas. Com a diminuição de células no organismo, o sistema do corpo não realizam suas funções adequadamente. Quando nós aprendemos lá no início dos estudos, a gente começa a falar de células. E aí a professora vai falando para vocês que todo o nosso corpo ele é formado por células, ok? E que essas células, elas têm várias funções, né? Todas elas têm as suas funções. E aí o que acontece? No decorrer da nossa vida, toda essa questão do crescimento, do nascimento, desenvolvimento dessas novas células, eles vão ficando cada vez mais lentos. Por quê? Porque o teu corpo está formado. Então, enquanto o teu corpo está em formação, esse crescimento das células é ali, ó, né, rapidinho, vai acontecendo, vai acontecendo. Depois que a gente fica adulto, essas células vão se acomodando, tipo assim, ele já tá adulto, ele já tá formado, ele já tem o corpinho dele todo pronto, vou dar uma sossegada, bem isso, e aí elas vão dando aquela relaxada.
E aí elas vão parando de trabalhar e elas vão querendo se aposentar também. Daí elas falam, ele não quer trabalhar hoje, eu também não vou. E vai assim, gente. Aí o que acontece? Então vai ocorrendo essas transformações físicas porque essa renovação das células já não é mais como quando a gente tinha 19 anos. Não é mais a mesma, ok? Vamos copiar no caderno esse mapa conceitual. A prof sempre fala para vocês da importância do mapa conceitual. Qual é a importância do mapa conceitual? Toda vez que a gente vê um conteúdo e a gente faz um mapa conceitual, primeiro, a gente está estudando. Segundo, a gente relembra a matéria mais facilmente, fica muito mais fácil relembrar esse conteúdo se eu crio palavras-chave. Então, no mapa mental, conceitual, mental, a gente não cria, né? Não escreve muitas coisas. Nós criamos palavras-chave para nos auxiliar nesse entendimento. Eu vou deixar um tempinho para vocês copiarem esse mapa conceitual, ok? Vamos lá!
E aí, pessoal, copiaram bonitinho lá no caderno de vocês? Tem que copiar, pessoal. Acompanha e copia e criem esse hábito, né, durante os estudos de vocês. Façam isso, né? Conforme a professora está explicando, coloquem as palavras ali, o que for mais importante, palavras-chave, para ficar mais fácil depois para vocês estudarem. Então, aqui o nosso mapa. Vida humana. E a gente está falando aqui do quê? Das fases da vida. Então, a gente vai passar pela infância, vai passar pela adolescência, vai passar pela fase adulta. E aí, chegamos à velhice. Então, todas essas palavras aqui são palavras que nos conduzem à vida humana e às fases desta vida, né? Tudo isso que a gente passa aí. Que fase você tá? Tá aqui, tá na infância, tá na adolescência, você tá aborrecente? Meu pai falava muito isso, me chamava de aborrecente. Você tá aborrecendo alguém aí na sua casa, tá? Olha, vamos lá, cuidado, hein? Não seja aborrecente, não. Eu acredito que vocês estejam nessa fase aqui, né? Na fase da adolescência. E essa fase que está acontecendo muitas transformações dentro de você. Se em algum momento você tiver algum conflito interno ali, o que está acontecendo? Procure um responsável, procure a pessoa que convive com você, ou a sua mãe, ou o seu pai, um adulto que seja responsável por você para conversar. Conversando, a gente sempre se entende. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!